Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a atenção para darmos início aos trabalhos deste dia e pedimos gentilmente que ocupem seus lugares e coloquem seus aparelhos celulares em modo silencioso. Obrigada. O Instituto Brasileiro de Direito de Família tem a honra de receber todos para o segundo dia do terceiro Congresso do IBDFAN Centro-Oeste. Neste segundo dia, no período da manhã, teremos a realização do painel sobre a autoridade parental e os direitos fundamentais da proteção e do desenvolvimento saudável. No período da tarde, teremos a realização do painel sobre a inteligência artificial, violência doméstica e intrafamiliar. Registramos, mais uma vez, os nossos agradecimentos especiais aos apoios institucionais deste encontro. São eles: a Associação dos Magistrados Brasileiros, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal e OAB-DF. Muito obrigada. Lembramos que a confirmação de presença é feita por QR Code. Informamos que no hall de entrada deste auditório, no térreo, há livros disponíveis para venda, inclusive de autores que estão participando do Congresso. Convidamos também que confiram os artigos da IALODE, Moda Étnica. Senhoras e senhores, neste momento, teremos o início do terceiro painel sobre a autoridade parental e os direitos fundamentais da proteção e do desenvolvimento saudável. E convidamos para compor a mesa o presidente de mesa, Yuri Nadaf Borges. Os palestrantes, Maria Luísa Póvoa Cruz, Leonardo Carvalho, Emanuele Costa Nadaf, Michele Zompero, com a palavra, o presidente de mesa, Dr. Yuri Nadaf Borges. Muito bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. É com muita alegria que a gente inicia esse segundo dia. E, sem maiores delongas, eu já vou passar a palavra para a nossa primeira painelista, doutora Maria Luísa Póvoa Cruz, advogada e sócia fundadora do escritório MLPC Advogados Associados. Doutora, a senhora tem 20 minutos para iniciar. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente expressar minha gratidão ao IBDFAN Centro-Oeste pelo convite para participar deste importante congresso. E dirijo meu agradecimento, em especial, às amigas Eliane Bastos, Solimar, por quem nutro grande admiração e afeto. Obrigada a vocês. Amo vocês. É uma honra estar aqui e compartilhar esse momento com colegas não só do Centro-Oeste, mas de outras regiões do país. Parabenizo os organizadores pela escolha dos temas, especialmente pelos desafios que a inteligência artificial nos impõe, o papel da conciliação, a realidade da violência doméstica, dentre outros. Sem dúvida, um programa digno de gente talentosa. Brian, é com você. Brian. Bom, antes de adentrar o tema que eu vou falar aqui, bem rapidamente, eu quero
deixar aqui registrado que toda a evolução do direito de família ela chegou pela Constituição Federal de 1988. 226 a 230 traz o novo direito de família, onde o Estado é laico, onde todos os filhos são iguais, onde se busca como princípio maior a dignidade da pessoa humana, o afeto, a solidariedade. Então, os princípios são o vértice do Estado democrático de direito. Se eu não adentrar a Constituição Federal e estudar a Constituição e o direito civil, torna-se inoperante. Os princípios são o estándar da lei. E, dentre esses princípios, a dignidade da pessoa humana. Como dizia Kant, as pessoas, as coisas têm preço, as pessoas, dignidade. Então, desde o momento que nós passamos a estudar o direito de família como um direito calcado nos princípios, a coisa se torna mais efetiva e mais humanizada. Eu quero dizer aqui para vocês que todas as normas que tratam do direito de família são normas cogentes, estão acima do querer das partes. Somente no regime matrimonial é que nós encontramos ali a autonomia das partes. E, mesmo assim, não tão expressiva, porque quem é maior de 70 anos não pode escolher o regime matrimonial. Mas houve uma mitigação pelo Supremo Tribunal Federal e isso ficou extremamente relevante. Eu quero dizer aqui para vocês, com relação à minha... Pode passar, Brian? Com relação à minha carreira, e eu sou magistrada aposentada, fui magistrada há 21 anos, desses 21 anos, 11 na vara de família e sucessões da comarca de Goiânia. Só existiam 3 varas em Goiânia, hoje são 9 e é só família. E eu fui a primeira magistrada na vara de família da capital. E eu quero dizer para vocês que o IBDFAM, com fundamento calcado na Constituição Federal, trouxe um direito de família eminentemente vanguarda, e eu me associei a ele. Há mais de 25 anos que eu me encontro entrelaçada com o IBDFAM. Cheguei lá no primeiro congresso como associada, né, congressista, e saí de lá vice-presidente. Só existiam 9 pessoas no estado de Goiás. Então, já saí lá vice-presidente. Pois bem, cada vez que eu participava nunca deixei de participar de um congresso nacional. Cada vez que eu participava de um congresso desse, eu chegava em Goiânia e as decisões minhas eram decisões de vanguarda, onde eu fazia uma visão civil constitucional. Eu quero aqui dizer para vocês que, com essa harmonização da Constituição Federal e com a multi situações que se encontra o direito de família, primeira decisão de útero subrogado do país foi minha. E eu, em 2002, eu apresentei um projeto na MB Nacional. Bom, mas essa decisão é onde numa decisão vanguarda, pioneira, eu afastei momentaneamente o artigo 1597 do Código Civil, onde fala que filhos são aqueles que... Mãe é aquela que está gestando. Então, hoje, não só a mãe é aquela que está gestando, porque aquela que está gestando, ela não é a mãe biológica, perdão, é a mãe biológica, mas não é a mãe afetiva. Mãe é quem quer, quem ama, que tem vontade. Então, eu fiz um estudo baseado na questão da medicina, junto ao CRM, estudei e vi que aquele material genético que está lá, ele tem todas as características de quem é a dona do material genético. E assim eu fiz uma decisão onde mãe
não era quem estava gestando. Mãe era quem queria aquela criança. É igual a adoção é um ato de vontade. E, para a felicidade, o Ministério Público recorreu, e, para a felicidade maior, o Tribunal de Justiça confirmou a decisão. Então, porque esse procedimento era somente feito entre parentes, que o Conselho Federal descendente, ascendente e irmãs. Na falta, não havia essa possibilidade. Então, essa decisão foi pioneira. Outra decisão também que eu utilizei o princípio da dignidade da pessoa humana foi que entendi que a vara de família era competente para processar e julgar ações de uniões homoafetivas. Foi a primeira do Estado de Goiás. Porque, até então, olha, a Constituição em 88, isso já nos idos de passado de 2000, tratava a união estável como sociedade de fato, em uma vara civil. E eu proferi uma decisão dizendo, é a vara de família. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade, e não pode haver preconceito. A promotoria recorreu e o tribunal confirmou. E isso tudo eu aprendi aonde? No IBDFAN. Pois bem, a autoridade parental ela é extremamente importante, mas essa autoridade não é um poder do pai sobre os filhos. E, nesse vertente, sabe de onde surgiu isso? Antigamente, nos idos, as mulheres se relacionavam com os homens, e o que acontecia? O filho nascia, não sabia quem era o pai. Não se sabia quem era o pai. E aí, a partir do momento que se buscou a questão patrimonial, onde começaram a fazer trocas de produtos e tudo mais, aí o homem quis saber quem era o filho dele, quem era meu descendente que ia se ficar com aquele patrimônio. E daí surgiu a questão que a mulher tinha que se relacionar somente com um homem para ele saber que aquela descendência era dele. Bom, e essa questão, para passar aqui, pode passar. A base legal desses artigos, elas estão aqui no 1634, 1638 do Código Civil, e o destaque da autoridade parental estão no artigo 1634. Mas onde está o destaque maior? Constituição Federal, artigo 226. A Constituição diz: a família, base, sociedade tem proteção do Estado. 227. É dever da família, da sociedade, assegurar a criança e o adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Pois bem, e prosseguindo aqui, essa questão aí dos filhos, quando eu ainda ingressei na magistratura, ela era tratada, pode passar, Brian, ela era tratada de uma forma muito primária, onde, na questão da guarda, você buscava quem? Olha, minha filha, o juiz chegava e falava para a criança, você quer ficar com quem? Com sua mãe, seu pai? Como é que é a situação? Mamãe trata bem, papai trata bem? E, infelizmente, era assim. Não, obrigado. Mas aí o que aconteceu? Eu vim para o IBDFAN, cheguei no IBDFAN, e aí eu vi a questão da conciliação. E quero dizer que fui eu que tive a felicidade de implantar em Goiânia as bases de conciliação. E um caso que eu fiz foi emblemático, e a doutora Analice, que eu falei, o currículo da doutora Analice é um abre-alas. Vocês viram o currículo, e eu tive a honra de ter essa abre-alas como minha aluna no curso de Direito de Família, que nós fizemos um curso de Direito de Família interdisciplinar, Psicologia e Direito. Pois aí, gente, meu tempo é tão curto, ainda tem tanta coisa, mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? No dia, eu estava no cinema à noite e fui abordada por um senhor. E ele disse assim, eu estou há 3 anos sem ver meu filho. Aí eu assustei assim, eu falei, o que eu tenho com isso?
Ele falou, a senhora é a juíza da vara. Mas, felizmente, a decisão não era minha. Não estou querendo lavar minhas mãos, não. Por quê? Na dúvida, gente, o juiz pega e suspende a visita, principalmente em caso de alienação parental, em caso de abuso. Gente, na dúvida, não condene. Coloca uma visita supervisionada. Aí eu chamei a Analice e falei assim, vamos fazer um encontro com a criança. Eu sou muito direito material. O direito processual, às vezes, ele emperra, e eu vou muito no direito material. Chamei a criança e a mãe, indignada, que a mãe era uma arquiteta do Tribunal de Justiça, indignada, traz a criança, a advogada lá fora, doutora, aqui dentro só eu. Aí, eu vou representar a senhora, maravilha, pode representar. Aí o pai lá dentro comigo e a doutora Analice junto. Quando a criança viu o pai, sabe o que aconteceu? Ela pulou, ele estava sentado comigo no chão, a gente conversando, eu, ele e ela, eu arrepio. Ele pulou nos braços do pai. E aí, o que aconteceu? Como esse pai era mau, né? 3 anos sem ver o pai. Bom, e baseado nessas situações, eu comecei a trabalhar na vara de família com as psicólogas, com as conciliadoras. E as psicólogas tendo um trabalho, uma perícia extremamente pertinente, uma perícia. O juiz é o perito dos peritos, mas como eu sou o perito dos peritos, eu preciso de um técnico para embasar essa decisão, ainda mais tratando o princípio do melhor interesse da criança. Né? Bom, vamos passando aqui na guarda compartilhada. E essa questão da guarda compartilhada, eu tenho que fazer uma menção à mulher, porque Lacan, no aforismo, dizia, a mulher não existe. Né, Analice? A mulher é a sujeitada, ela passa do poder patriarcal para os domínios do marido. O marido era o chefe da sociedade conjugal, ele que ditava as normas. E a mulher, que tinha uma dificuldade. As pessoas até hoje ainda pensam, se eu sair de casa, há o abandono do lar? Minha filha, abandono não existe. Abandono tinha essa palavra no Código Civil de Bevilacqua, quando a mulher saía de casa e o marido vinha e pedia o sequestro de todo o patrimônio dela para ela morrer de fome. Eu cheguei a pegar divórcio, eu entrei na magistratura em 1989, eu cheguei a pegar divórcio, que eram volumes e mais volumes, onde se decidia que um deles era culpado, e geralmente a culpada era a mulher, que não tinha uma condição financeira boa, a mulher era a culpada dessa relação conjugal. E aí, olha a Constituição, com a Constituição Federal dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o que veio? Guarda compartilhada. Maravilhoso. Mas eu até escrevi junto com o professor Mário Delgado, a guarda compartilhada eu não compartilho. Por quê? Ela preserva a criança? Sim, ela preserva a criança. Mas casais que não se relacionam bem não tem como ter guarda compartilhada. E essa guarda compartilhada, hoje, tem uma briga, que é o lar de referência. Quando o casal não está bem, eles querem o lar de referência. Entendeu? Então, o que acontece? Mas, para eu aquilatar isso aí, eu tenho que ter uma perícia. Eu tenho que ter um acompanhamento de psicólogos para me buscar essa questão. Então, pode passar. Nem sempre a questão da guarda compartilhada ela é a melhor opção. Quando ela deixa de ser aplicada? Ela deixa de ser aplicada quando um dos cônjuges não quiser ou quando algum deles for nocivo. Bom, e também no caso de violência doméstica, em conflitos, a guarda não é compartilhada. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. O tempo é curto, mas eu queria falar demais, eu adoro falar. E o seguinte, eu falei, Brian, eu sou meio fora do texto. Eu vou voando assim. Bom, uma coisa, pensão alimentícia para manter os filhos, a pensão alimentícia, ela está ligada a um princípio. Qual o princípio? O princípio da solidariedade, onde é dever dos pais
manterem os filhos. Qual que é a regra de manter o filho? Necessidade e possibilidade. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E aquele vetor lá do direito de família. Qual é a regra desse vetor? A necessidade de quem pede e a possibilidade. E lê do engano quem pensa que, ficando com a guarda, se exime da pensão alimentícia. Não se exime. É um dos atributos, uma das obrigações do poder familiar. Pois bem, cabe aos pais dirigir a educação dos filhos, exercer a guarda compartilhada ou unilateral. Agora, olha aqui, pouca gente sabe disso aqui. Negar consentimento para viajar ou conceder para o exterior. Esse inciso aqui, muita gente não sabe disso, desse artigo. 1635, inciso 5º. Conceder-lhe ou negar consentimento para mudar de sua residência permanente para outro município. Observaram? As pessoas acham que precisa de autorização para viagem para o exterior ou também para questão de um estado para outro. Não. Se está no município, vai para outro município, precisa da autorização paterna ou materna, sob pena de busca e apreensão. Bom, uma questão aqui que eu quero mostrar para vocês também, que a extinção do poder familiar aqui. Ainda quero ler com um pedacinho dessa questão do livro aqui. Na questão do suspende igualmente o poder familiar. Aí, o 1638, eu fiquei 21 anos na magistratura, eu nunca apliquei o artigo 1638, perderá por ato judicial o poder familiar ou o pai e a mãe. Aí, castigar imoderadamente, abandonar o filho, entregar a terceiro para adoção. E aí, me veio uma questão na minha cabeça, Tênis. Essa questão aqui, o poder familiar só existe até aos 18 anos, ou então, após a emancipação. E aqui fica uma dúvida na minha cabeça e eu jogo para vocês. É definitivo essa perda do poder familiar? Será que eu, filho, já não tendo mais o poder familiar, será que eu posso resgatar a minha paternidade? Eu penso que sim, baseado na questão da dignidade da pessoa humana, baseado no princípio do afeto. Então, eu penso que esse artigo ele só funciona nessa questão. Bom, outra forma, uma coisa muito perigosa. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos e têm a administração dos filhos menores sobre a sua autoridade. Então, às vezes, eu já vi muitos casos, como magistrada, que o pai faleceu, um poder aquisitivo estrondoso, e a mãe dilapidou o patrimônio. Agora, de quem é a responsabilidade, além da mãe? Do juiz, da vara de família, do promotor de justiça, porque não se pode vender nada de menor sem que tenha autorização do juiz, feita a avaliação e ouvido o Ministério Público. A questão, onde está a questão da solidariedade entre os pais? Na questão do artigo 1694, a reciprocidade, podem um e outros pedirem os alimentos que prover. Gente, eu estou com o livro aqui, eu não vou mostrar para vocês, surpresa, porque depois eu vou sortear um. E aí, o seguinte, esse livro aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A responsabilidade dos pais, ela chega a tanto que tanto as escolas como os pais devem ser responsabilizados pelos atos de bullying. Sabiam disso? Os pais também podem ser responsabilizados pelos atos de bullying, respectivamente pela culpa em educando e culpa em vigilando. E preste atenção, essa responsabilidade, ela não é subjetiva, ela é objetiva. Independe de eu mostrar que houve negligência, imprudência. Outra questão aqui interessante desse livro, esse livro aqui, eu tenho ele desde 2002, quando foi lançado. E a questão de outro princípio aqui, que eu fui riscando para vocês. Olha, essa questão aqui, espera aí, que eu citei aqui, solidariedade. Bom, já vai, viu, Leonardo? Escuta aqui. Olha,
a questão aqui também da mulher, né? Por que que saiu a questão da guarda compartilhada? Em razão de que a mulher não existia. Homens e mulheres passaram a ser iguais na relação da Constituição Federal. E aqui, eu, já finalizando, eu gostaria de falar muita coisa. Muita coisa, mas você não concede mais meia hora, não, Eliane? Mais meia hora aqui? Olha, a questão da responsabilidade na questão da indenização por abandono afetivo. Também é uma responsabilidade que ela vem não só para o pai, mas também para a mãe que abandona. Não é um abandono material, é um abandono afetivo. Não é questão do sofrimento. Nesse livro diz assim, sofrimento faz parte da vida. Inclusive, é o que proporciona reflexões ao sujeito para que ele evolua. O dano não é tanto pelo sofrimento causado, mas pela violação do direito que tanto sofrimento causa e pode provocar danos à pessoa. Pois bem, e finalizando aqui, foi só um voo assim de rasante, né? Mas eu quero terminar dizendo que a mulher hoje, a mulher de dona de casa, ela passou para ser a dona da casa. A mulher hoje está buscando o seu espaço a todo dia, a todo momento, no exercício da profissão e também na criação dos filhos. E o princípio do melhor interesse do menor, ele tem que ser preservado, ele tem que ser cumprido. E só um último caso, para fechar aqui, logo quando eu me aposentei, chegou um casal e uns avós que o pai tinha morrido num acidente de trator, tinha caído do trator, a criança tinha ido a óbito, e eles ficaram sabendo que aquela criança que lá estava, num lugar longínquo do Pará, era neta deles. A criança estava com 3 anos. E aí eu fui até o Ministério Público. Olha bem, advogado tem que ter uns insights. Aí eu fui no Ministério Público, a doutora falou, se a senhora entrar com essa ação aqui, eu vou mandar embora. Eu falei, meu Deus, perpétuo jurisdicionе não existe na questão do menor. Desloca a competência. Isso já é sedimentado. Isso aí não tem escrito. Isso aí é uma interpretação do ECA de 1979. Resumindo, aí sabe o que eu fiz? Como é que eu ia lá no Pará, longínquo, ia dar assistência lá, difícil demais? Aí eu falei para os avós, chama eles para virem passear aqui. Né? E, realmente, foram passear, só que não voltaram mais, né? Porque foi feito o exame DNA, a criança era realmente neta deles, ela estava com terceira pessoa lá, mas se eu vou seguir à risca o princípio do juízo imediato, a situação ia dificultar. Então, às vezes, o advogado tem que ter algumas estratégias jurídicas para poder aquilatar essa condição. Viu? Gente, eu vou terminar e vou falar para vocês, eu já terminei 3 vezes. Olha, esse livro aqui é do nosso presidente Rodrigo da Cunha Pereira. Esse livro, por muitos anos, foi meu livro de cabeceira. Eu tenho desde a edição de 2002. O primeiro prefácio dele foi pelo ministro Fachin, então advogado e professor, e o segundo prefácio dele foi pela nossa Giselda Hironaka. Então, se você quer estudar não só o direito de família, é aqui. Todo o direito. E mais outra coisa, o direito só existe onde existe a alteralidade. O direito, segundo minha psicóloga aqui, surge para controlar nossas pulsões. Se não tivesse o direito, eu colocaria o outro à mercê da minha satisfação pessoal. Então, não há como desassociar, trabalhar o direito sem que trabalhe junto com a psicologia. Aquele dilex, né? Não dá para aplicar. Então, você tem que buscar o direito único, sedimentado com a psicologia.
não é isso? E termina aqui passando... Brian, passou muito? Perdão, viu? Perdão. Ó, termino aqui dizendo para vocês que... Olha, e eu vou deixar esse livro aqui, doutora Solimar, para você... Princípios fundamentais e norteadores do direito de família. E quem for contemplado com o livro vai pegar a assinatura do Rodrigo na parte da tarde, tá bom? E outra coisa, não tem nem mais aqui, já esgotou aqui, na livraria aqui, mas só lhe mandar trazer. Ó, obrigado, ó, amo vocês, amo vocês. Beijo. Muito obrigado, doutora Maria Luísa. Esse voo rasante tangenciou a Constituição, perfeita a análise. Eu já aproveito e passo a palavra para o doutor Leonardo Vieira Carvalho, advogado, presidente da Comissão Nacional de BDFAM, ex-presidente de BDFAM-DF, pós-graduado em Direito de Famílias e Sucessões e membro da Abrace. Doutor Leonardo, a palavra está com o senhor. Oi, bom dia. Obrigado, presidente. Antes de iniciar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu estou do lado esquerdo de quem está no público aí com vocês. Eu sou branco, sou alto, tenho 1,85 mais ou menos. Tenho um cabelo raspado à máquina, dá um pouco grisalho, mas ainda tem cabelo. Tenho barba, uso óculos, estou de terno azul, que às vezes eu acho que é verde, mas é azul, camisa branca, uma gravata gelo, acho que é gelo, né, gente? Eu não sei muitas cores, não. E estou um pouquinho acima do peso, e o Fernando Gaburri me ensinou, no meu congresso, que ninguém, na autodescrição, fala se é bonito ou é feio. E eu sou bonito, viu, gente? E antes de iniciar aqui a minha fala, eu quero também fazer um agradecimento à Eliene e à minha presidente Carol por ter me convocado e me intimado. Parabéns pelo congresso. Eliene, eu lembro que na minha gestão a gente iniciou esse projeto, né, lá, acho que era pandemia mais ou menos. E o objetivo desse congresso era fortalecer o Centro-Oeste. A nossa proposta era trazer um espaço para o Centro-Oeste. A gente sabe que o Centro-Oeste tem muitos colegas que falam muito bem de várias matérias, mas, às vezes, falta uma oportunidade. Então, quando iniciou esse projeto do Congresso Centro-Oeste, eu lembro que a Eliene foi uma pessoa que abraçou esse projeto, ela organizou o primeiro congresso junto com a diretoria do Centro-Oeste, e a nossa fala sempre foi essa, de fortalecer o Centro-Oeste. E hoje a gente está no 3º congresso. Então, é sinal que deu certo, né, Eliene? E vai dar muito mais, né? Eu acho que a tendência é só aumentar, só fortalecer cada dia mais. Então, muito obrigado e parabéns, Eliene. E eu vou aproveitar também para falar um pouco desse livro que eu escrevi junto com a Débora e outros colegas, e eu vou deixar para sortear, tá? E lá eu falei sobre a questão da fixação da pensão quando tem 2 lares de referência, o do pai e o da mãe. Por que tem que ter só um, ou da mãe ou do pai? Por que não pode ter 2 lares de referência? E aqui a gente trouxe algumas loucuras aqui de tese, para poder trazer, eu acho que a realidade que a gente encontra na advocacia, né? A gente tem que entender que sair um pouco do arroz com feijão e trazer novas soluções. E aqui foi uma sugestão que a gente trouxe nesse artigo. Tá? E o meu tema proposto de hoje, eu tive a grata satisfação da minha querida amiga Maria Luísa Pova ter feito uma introdução que vai ajudar muito aqui no meu tema. Por quê? Meu objetivo hoje, gente, não é focar no direito material. É, sim, trazer um pouco de algumas indagações que me surgiu após ver uma publicação do Rodrigo. O Rodrigo publicou no seu Instagram uma decisão aqui do Distrito Federal e eu fui advogado desse caso.
Aí eu falei, rapaz, não tinha pensado desse jeito. E aí me surgiu várias questões, eu conversei com a Renata, a gente ficou indagando várias situações, e aí minha proposta hoje é apresentar isso para vocês e deixar aí uma pulguinha atrás da orelha, tá bom? Brian, arrocha. Obrigado. Tá, e a base legal dessa ação, a nossa ação é uma ação de desfiliação por abandono afetivo e retificação de registro civil. Quem advoga, provavelmente já deve ter atendido algum cliente procurando entrar com uma ação de indenização, como foi citado pela nossa colega Maria Luísa Pova, em decorrência do abandono afetivo. Mas poucos, eu acho que é um tema que tem crescido muito, mas poucos devem ter visto alguma decisão judicial onde foi deferida a desfiliação, né? E aí, nesse caso aqui que eu trouxe, que eu fui advogado no caso, era um caso onde não houve o pedido de indenização. Ela não tinha interesse em ser indenizada. Ela tinha interesse em desfiliar, de tirar todo aquele registro da sua certidão de nascimento. Então, a base legal para esse pedido é o artigo 226, 229, o 1634 do Código Civil e o 57 da Lei 6.015 de 75. Aquele RESP que eu coloquei é um precedente da STJ, onde fala que lá na lei de registros, né, o artigo 57, há a possibilidade de ter essa alteração do nome em decorrência de decisões judiciais, que é o nosso caso, né? E aqui, como precedente, eu trouxe só dois, para poder dar também uma noção para vocês. Tem esse RESP, que é 1.304.718, de São Paulo, e tem essa apelação, que é aqui de Brasília, que é a 0736.113, dígito 86, de 2023. E aqui eu coloquei o número do acórdão, que às vezes para pesquisar fica mais fácil, que é o 185.60.74, tá? E aqui já vai até uma explicação. Provavelmente, quem for pesquisar no site do TJ, talvez não consiga ter acesso a esse acórdão, porque o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, infelizmente, não possibilita ter acesso aos acordos de processo de segredo de justiça. Já foi feito um trabalho pelo IBDFAN, na gestão da Renata, lá em 2018, para poder afastar uma portaria que foi editada pelo tribunal, proibindo essa divulgação. Conseguimos afastar essa portaria e o tribunal parou de cumprir a sua própria portaria que determinava a publicação. Na minha gestão, a gente tinha elaborado um ofício para poder alterar isso, um trabalho que foi feito pela Camila, pelo Vinícius, na Comissão de Jurisprudência. Eu acabei não oficiando o tribunal, porque, naquele momento, a diretoria já tinha percebido que não ia na minha tese. Eu falei, então não é melhor eu juntar agora, deixa quieto. E agora, acho que a missão passou para a Carol. Carol, na gestão dela, vai fazer esse ofício para poder possibilitar que a gente tenha acesso a esse tipo de acórdão, que é muito importante. Tá? Então, aí vai um precedente para vocês. Aí, um dos requisitos eu coloquei aqui, que é o principal, é, de fato, ter a ausência de convivência familiar, que é o abandono afetivo, né? Para poder justificar o provimento da sua demanda. Como pedido, aqui é uma sugestão, né? Desfiliação por abandono afetivo, né? Inadimplemento do dever de parentalidade e a exclusão do patrinômico, nome do pai ou da mãe, ou de nome ascendentes. E aí uma coisa importante, tá? É importante manter no pedido a manutenção do impedimento para casamento, como ocorre na adoção. Tá? É importante que tenha esse pedido aí. Pode passar, Brian. Aqui eu faço um pouco, só uma pincelada da diferença da afetividade para o afeto, né? A afetividade não significa afeto, pois este é o sentimento subjetivo que cada pessoa pode nutrir pela outra, o que não pode ser fator de prestação de qualquer pessoa em uma relação parental. Não se pode responsabilizar alguém por não nutrir afeto por outrem. Já a afetividade, ao contrário do afeto, é dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. Aqui eu peguei uma citação do Paulo Lobo, nosso ibermano. A doutrina, a grande maioria da doutrina, entende
que o abandono afetivo é a negligência com os filhos na seara emocional e intelectual, que desatende diretamente os deveres de criação e educação nos artigos 229 da Constituição Federal e o 1634, inciso 1 do Código Civil. É a conduta dos pais que deixam de promover o amparo e o cuidado com os filhos. Foi dada uma pincelada também pela Maria Luísa Póvoa sobre a questão do abandono também. Brian, pode passar, por favor. E aqui que é o tema mesmo da nossa palestra. Qual é a consequência desse nosso pedido de desfiliação? É o rompimento, né, de todos os vínculos parentais com o réu. Não existirá mais a obrigação de ajuda e amparo para com esse pai ou com a mãe, e serão rompidos os direitos patrimoniais e sucessórios, entre eles. E aqui é uma problemática que a gente acabou visualizando naquela postagem do Rodrigo. Quando o Rodrigo fez aquela postagem, eu fui ver os comentários, e até então eu não tinha feito esse olhar. E aí foi interessante, porque eu trouxe aqui para a gente poder pensar sobre algumas indagações. Pode cumular a ação de adoção unilateral de adulto com desfiliação? Eu entendo que sim. Mas primeiro eu tenho que fazer a da adoção e depois a desfiliação. Então, assim, eu tenho que primeiro fazer a adoção e para depois fazer a desfiliação, no meu entendimento. A desfiliação como punição para o pai que abandona o filho pode ser encarada como uma premiação para aquele pai? Essa foi a indagação que o Rodrigo fez no Instagram dele. E aí, será que aquele pai que abandonou, ele vai ser premiado com essa desfiliação? Se você fizer uma análise nua e crua dessa leitura, eu acho que sim, talvez sim. A depender do caso, talvez ele vá ser premiado, porque ele deixou de ter aquela responsabilidade. Ou é estímulo para aqueles que não querem ser responsabilizados pelo ato de gerar um filho, planejado ou não. Então, o fato de ter as demandas de desfiliação pode ser um estímulo para aquele pai que não quer assumir aquela responsabilidade? Pode ser também. Ou a desfiliação é uma autorrealização da filha para a sua autoestima, para a sua autoconfiança, para a felicidade, bem como para pôr fim no princípio da solidariedade, que foi falado pela Maria Luísa Póvoa, recíproca e romper os direitos patrimoniais sucessórios entre eles. Por que ocorre, gente? Qual a grande problemática? Se a gente parar para pensar, aquela filha que ficou ausente da presença paterna ou materna, que foi abandonada, será que ela teve alguma consequência psicológica? Será que ela precisou fazer algum tratamento, uma terapia? Qual foi o impacto desse abandono na vida dessa pessoa? A gente não sabe. Talvez tenha sido impactado ao ponto de não conseguir se relacionar com outras pessoas. Então, nesse processo que eu atuei pelo pai. E o Pablo Malheiros, que foi a pessoa que fez essa tese aqui em Brasília, que era o advogado da autora, da filha. O que foi engraçado nessa situação toda, se há alguma coisa engraçada, foi que eu e o Pablo conversamos meses antes sobre essa tese, discutimos essa tese. Ele palestrou no meu congresso sobre essa tese, e quando a pessoa me contratou, que eu fui ler a inicial, eu falei, é o Pablo, essa tese que eu discuti com o Pablo sobre isso. E aí, gente, essas indagações, quando eu olhei lá no Rodrigo, eu falei, cara, o Rodrigo tem razão. De fato, é uma premiação para o pai que abandonou. De fato, eu posso estar estimulando. Só que, nesse caso, eu tinha conhecimento dos autos. Nesse caso, a opção não foi nenhuma dessas, foi a última. Foi para a filha, foi dignidade da pessoa humana, foi melhor interesse da filha. E, nesse caso, a desembargadora fez de uma forma assim, bem... eu acho que ela deu uma inovada e feliz, no sentido de aplicar, por analogia, o artigo 43 do ECA,
dizendo que era o melhor interesse da filha essa solução que estava dando no processo. Então, foi um processo onde a sentença julgou improcedente, porque entendeu que, nesse caso, era um caso de adoção tardia, só que, como ela tinha já um pai, que era um pai socioafetivo, não poderia, a juíza fez uma interpretação diferente. Quando houve o recurso, a desembargadora entendeu e estendeu a aplicação. Então, o que ela fez? Ela aplicou, por analogia, o artigo 43 do ECA, junto com todas aquelas fundamentações que apresentamos, para poder deferir esse pedido, né? Então, o meu propósito aqui, gente, é trazer algumas possibilidades de ações e de raciocínio para quem está advogando na ponta. Às vezes, o cliente chega para a gente, ele dá um Google lá e chega com a receita pronta. Não, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí, se você não tiver experiência, você vai na onda do cliente e faz errado. Então, às vezes, quando o cliente te procurar, você já vai ter agora mais uma opção. Olha, se de fato for um caso de abandono, além da possibilidade que eu entendo que pode ter o pedido de indenização, você também pode pedir a desfiliação. Eu não acho que são coisas distintas, eu acho que pode acumular, sim, o pedido. Tá? Você pode pedir a indenização e pode pedir a desfiliação. Nesse caso, eu entendo que sim. Tá? E aqui também vai uma coisa muito importante. Nos casos que não tem, nesse meu caso que eu citei, já existia um pai socioafetivo. Nos casos que não tem um pai socioafetivo, é necessário ter uma adoção por adultos, unilateral, antes, ou não precisa? Pode fazer a desfiliação e ficar, de repente, sem registro paterno. Não sei, é indagação. Eu penso, posso estar falando besteira aqui, eu penso que sim. Porque, para mim, o maior interesse aqui é dessa filha aqui. Esqueci minha água aqui. Não cabe aqui. Então, pessoal, aqui na minha proposta foi trazer algumas indagações. A solução a gente não tem. Eu acho que cada caso é um caso a ser analisado. Tá? De fato, quando você faz um recorte de uma decisão dessa, que você lê a matéria na internet, você, de fato, faz uma presunção que, olha, então, isso aqui é uma decisão que está incentivando os pais que abandonam, continuar abandonando. Porque ele vai deixar de ser pai, não vai ter responsabilidade, e acaba por ali. E aí, comecei a pensar, tá, mas e aquela filha que foi abandonada? Quando chegar lá na frente, pelo princípio da solidariedade que foi falado pela Maria Luísa Pova, for demandada pelo aquele pai que abandonou, pedindo pensão alimentícia, é justo ela pagar a pensão alimentícia para aquele pai? Porque, pelo princípio da solidariedade, ele vai conseguir. Aí eu vou alegar, mas ele me abandonou. Não, tudo bem, ele te abandonou. Mas ele é seu pai. E aí, e na parte sucessória? Você não tem descendente, só tem um ascendente, e é aquele pai que te abandonou. Ele vai herdar tudo que você construiu? Então, gente, se a gente faz essa análise por esse lado, você percebe que não é uma premiação para aquele pai. Né? Então, por isso que é importante a gente trazer esses dois panoramas, para a gente conseguir aumentar a nossa visão e perceber que a gente, como advogado, precisa ter um leque maior de visão, para até oferecer para o seu cliente uma solução a determinada demanda. Às vezes, o seu cliente vai te procurar e vai falar, Léo, eu só quero fazer essa demanda aqui, porque eu não quero que o meu pai herde nada meu, e nem que eu seja obrigado a pagar pensão ou ajudar ele em nada. Ela não quer indenização, o abandono não afetou nada na vida dela, mas ela tem ciência que ela pode ser obrigada a pagar pensão para o pai, e ele pode ser beneficiado com a sua pensão, caso ela venha a falecer.
Então, ela fala, olha, eu vou deixar tudo resolvido. Já que ele não quis saber de mim, me abandonou, então ele não vai ter direito a herdar nada meu e nem eu vou ser obrigado a pagar a pensão alimentícia para ele. Então, é uma possibilidade também. Vocês podem se deparar com isso daí. Alguém pode procurar vocês e falar, doutor, eu estou com tal situação. Agora você já tem a solução. Acabei de falar para vocês, entra com ação de desfiliação. Já existe precedentes, não é um tema novo. Vários colegas já escreveram sobre isso. Tem um livro muito bom do Ricardo Calderon, que fala sobre o princípio da afetividade. É um livro muito bom. Tem um livro específico sobre desfiliação do Ricardo Calderon, mais um colega. Tem um artigo muito bom do Jones Figueiredo, que é também um desembargador, faz parte do IBDFAN, que fala também do tema. Então, gente, até o livro do Calderon está sendo vendido lá fora, né? O Dimas está vendendo o livro do Calderon, que é o princípio da afetividade, que fala também desse tema. Então, a minha proposta foi essa, de trazer algumas indagações. Esse é um tema muito grande, não vai se encerrar em 20 minutos. Eu acho que muita gente aqui, pelo rostinho que eu fiquei vendo, cresceu uma bolinha, uma nuvenzinha do lado, pensando em várias possibilidades e problemáticas que pode acontecer, né, em decorrência desse tipo de decisão. Mas eu espero que tenha atingido o objetivo, que tenha colocado aí uma pulguinha atrás da orelha e tenha sido claro na minha explicação e na minha fala, tá? E aí eu quero aproveitar para pedir desculpa à mesa e à minha querida diretora regional, porque eu vou precisar me ausentar, que eu tenho uma reunião agora com o Rodrigo. O Rodrigo acabou de chegar, está ali em cima, e a gente tem uma reunião fora daqui, e a gente vai ter que ir para lá, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, e eu vou voltar à tarde, eu espero encontrar todo mundo aqui, viu? Até mais, tchau, tchau. Eu também vou pedir para me ausentar, que eu vou ter que chegar a Goiânia para uma audiência. Mas, antes disso, eu vou pedir vênia aqui ao presidente, aqui, que o Leonardo foi tão elegante que ele deixou esses minutinhos para mim, eu ter cedido. Eu vou deixar uma poesia para vocês. Quer ouvir? Sim. O tempo presente, em homenagem ao nosso presidente que está aqui. O tempo presente é de inquietudes e, por isso mesmo, de reflexões, para manter acesa a esperança e o sonho. É certo que, como Zeca Andorinho, da história de Mia Couto, sobre o último voo do Flamingo em Moçambique, somos madeira que apanhou chuva. Agora, não acendemos nem damos sombras. Temos que secar à luz de um sol, que ainda há, e esse sol só pode nascer dentro de nós. É desse sol que se faz a terra, as árvores e o céu, todos esses mundos que se abrem para colher a genealogia dos princípios, na origem, no meio e no fim da família. Um corpo em movimento, mensageiro, suscetível de arrostar o rapto da esperança e o sequestro da vida. É desse sol que reafirma, no vital respeito à diferença, que um outro mundo, sim, é mais que possível. Curitiba, madrugada nascente de um agosto temperado de sol. Luiz Edson Fachin, professor titular de Direito Civil da UFPR. Isso aqui é o prefácio, o finalzinho do prefácio do meu ilustre presidente aqui, que é um advogado, um doutrinador e um psicanalista. Aqui fica a minha homenagem registrada na sua presença. Amo-te. Convidamos o presidente da mesa, doutor Yuri Nadaf Borges, a entregar o certificado de participação da palestrante, doutora Maria Luísa Póvoa Cruz, que precisará se ausentar em função de compromissos profissionais, assim como o doutor Leonardo Carvalho. Aqui com o presidente?
Muito obrigada, gente. Um dia abençoado para vocês. Muito obrigado, doutora Maria Luísa. Uma saudação especial ao nosso presidente, que está ali. Muito bom dia, obrigado pela sua presença nessa manhã. Passo agora a palavra à doutora Emanuele Costa Nadaf, advogada, especialista em Direito de Família, professora de Direito de Família e membro de IBDFAM Mato Grosso. A palavra está com a senhora, doutora. Bom dia a todos, senhoras e senhores. É um imenso prazer eu estar aqui. Sou Emanuele, advogada, resido em Cuiabá, Mato Grosso, apaixonada pelo dia a dia da advocacia familiarista. E eu gostaria de iniciar agradecendo o IBDFAM por esse brilhante congresso, brilhante e transformador congresso, né, com essas duas brilhantes palestras que antecederam, já fomentando muita fumacinha aí para a gente sair daqui estudando. E, com muito carinho, eu trago um abraço afetuoso a todos os participantes dos IBDermanos e IBDermanas mato-grossenses. Bom, o tema que reúne aqui hoje todos nós nesse painel é a autoridade parental e os direitos fundamentais da proteção e do desenvolvimento saudável. Esse tema ele é de grande relevância para o direito das famílias brasileiras e é um tema muito contemporâneo, né, tendo em vista que a autoridade parental ela nada mais é do que o conjunto de direitos e deveres conferidos aos pais com o objetivo de assegurar a proteção, o desenvolvimento e a integral e bem-estar proteção aos filhos. No entanto, essa prática e essa responsabilidade, né, essa autoridade parental, hoje em dia ela deve ser equilibrada e voltada sempre para a proteção fundamental da criança e do adolescente. Pode passar, Brian. Então, a evolução do conceito aí da autoridade parental, de uma forma bem breve, a gente tem que, na época medieval, né, na época do pátrio poder, os pais eles tinham esse sentimento de posse sobre todos os membros ali da casa, né, da sua família, e esse poder sobre os seus filhos, sem olhar com muita humanidade para aqueles indivíduos. E aí, com a Idade Moderna, uma visão muito mais humanizada, né, com influência do Iluminismo, a gente teve avanços e começou a considerar as crianças como uns seres de direitos. E, no século XX, já com o desenvolvimento dos direitos humanos e todo esse reflexo aí dos direitos da primeira, segunda, terceira já gerações, o reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos, né? Então, houve uma mudança significativa no entendimento. E, já com a declaração da ONU e também com a Declaração das Crianças, já foram consagrados vários direitos e deveres a essa proteção. E aí, no Brasil, com a Constituição Federal de 88 e o ECA, né, isso foi consagrado e chancelado, trazendo esse princípio do melhor interesse do menor, que hoje a gente não utiliza mais essa nomenclatura, né, a gente, por respeito, fala criança, e todos os outros princípios basilares na nossa Constituição, que destacam o direito à convivência familiar, comunitária, à educação, à saúde, ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e condições de liberdade e dignidade dessas crianças. A nossa Carta Magna, a Carta da Democracia, ela escolheu, dentre todos os vulneráveis, a criança para dar total e restrita proteção, né, tratando eles, em todo e qualquer litígio, celeuma, como os hipervulneráveis, né? Eles não são só vulneráveis, eles são os hipervulneráveis, porque, pensando num litígio familiar em que a gente tem um pai, uma mãe e uma criança, a única que ali não tem realmente um entendimento, forças o suficiente para destacar as suas opiniões, né, nem entendimento para isso, é a criança. Então, esses princípios aí da Constituição e o princípio da proteção integral das crianças, ele vem muito forte para trazer essa proteção. Pode passar, Brian, por favor. Pode passar. E os desafios contemporâneos na gestão da autoridade parental, hoje em dia, a gente consegue colocar as mudanças, elas estão diárias, né? Hoje em dia, com as redes sociais,
no celular, na mão, 24 horas, né? A autoridade parental ela vem enfrentando desafios, porque as mídias sociais, a exposição, muitas vezes, as novas profissões, como resguardar essas crianças de todo esse boom de informações dentro, né, da tela do celular, da televisão. Hoje em dia, antigamente, a gente está falando de um antigamente muito próximo, né, de 15 anos atrás, a gente tinha como distração TV Globinho, né? E hoje em dia já a gente nem tem, por exemplo, na TV aberta algo realmente para as crianças, porque hoje em dia o YouTube, o Instagram, enfim, todas essas situações elas contemplam agora essa diversão e as crianças estão tendo acesso a tudo isso muito rápido, né? Então esses conflitos parentais, esses desafios contemporâneos da autoridade, a autoridade parental ela vem com essa responsabilidade dos pais dosarem esse boom de informação junto com as crianças. Pode passar, Brian. E aí o tema propriamente que eu quero trazer para vocês é o papel do advogado, do judiciário e da sociedade nessa perspectiva. Eu falo aqui com todos, com os advogados que estão aqui, para a gente refletir do nosso papel quando o cliente chega no escritório. Em verdade, nós, como advogados, somos os primeiros juízes da ação, né? A gente recebe aquele problema, né, daquela situação familiar, e se a gente for aplicar a lei de uma maneira fria, sem atenção que o direito de família, que o direito das famílias merece, a gente acaba pecando, né, junto àquela criança envolvida ou aqueles familiares, porque quando o cliente chega no nosso escritório, ele já vem muito fragilizado, ele já vem com uma dor. Então, cabe a nós, como advogados, tratá-los com empatia, humanidade, acolhimento, para poder fazer a diferença na história familiar daquele núcleo. Porque se a beligerância ela vem muito concreta, já de imediato, a gente acaba fomentando o caos. E o advogado familiarista, né, os IBD-irmãos e IBD-irmãs, a gente tem isso muito presente, de tratar o direito das famílias com muito afeto. Então, hoje em dia, é disponibilizado a nós, já no âmbito, antes de ingressar propriamente no litígio, no judiciário, métodos alternativos de soluções de conflitos, né? Eu busquei esses métodos alternativos na minha prática, dentro do meu escritório, que uma vez eu fui despachar um processo de execução de alimentos com um magistrado, e eu falei, excelência, ação de alimentos, né? Eu estou esperando essa decisão, já estava mais ou menos há uns 5 meses, era um juiz do interior, então não era vara única, imaginem o tanto de demanda. E, enfim, despachei com ele a necessidade, a urgência, e ele me falou assim, doutora, pense que eu estou num supermercado e eu sou o caixa, e todo mundo que vem passar a tua compra vem para mim e fala que é urgente também. Fala que o problema dele, ele está morrendo, a criança está sem comer, enfim, a senhora tem que esperar. E aquilo me impactou de uma forma que eu falei, gente, eu preciso transformar a minha advocacia, né? Eu preciso transformar conflitos em paz aqui dentro do meu escritório. Quais são as ferramentas que eu tenho para poder ser instrumento de luz naquela família e procurar restabelecer a harmonia familiar, ao invés de fomentar o litígio e a briga daquela família que vai recair unicamente nos filhos, né? Porque, muito provavelmente, os pais vão seguir com novos relacionamentos, mas o filho vai ter sempre aquele pai e aquela mãe, né? E, no momento de um luto, de um divórcio, porque toda vez que a gente fala em luto, a gente automaticamente pensa em morte, mas, em verdade, o luto ele vem também no momento de divórcio ou de solução de uma união estável, e quando a gente estuda as fases do luto, a gente percebe que essas fases elas estão presentes também no processo do divórcio e da dissolução. E a criança hipervulnerável está no meio de tudo aquilo. Então, é por óbvio que nós somos apenas facilitadores e instrumentadores de soluções de conflito, nós não criamos o conflito. Mas, diante dessa reflexão, eu busquei, né, fazer essa advocacia com acolhimento, com humanidade,
junto a todos os clientes que me procuram, buscando no diálogo, a gente resolver aquele conflito antes de ir para o judiciário. Porque, numa demanda litigiosa, que lá no meu estado, por exemplo, a gente leva de uma ação de guarda, alimentos, enfim, mais ou menos 3, 4 anos, a gente consegue resolver ali em 60 dias, né, 3 meses. Pode passar, Brian, por favor. Então, aí tá os parâmetros, né, de quantas demandas tem hoje, quantas são as demandas de guarda no judiciário. Então, justamente, poder ser uma ferramenta também ao judiciário, poder transformar esses conflitos em paz e resolver eles dentro dos nossos escritórios. Pode passar, Brian, por favor. Porque, em verdade, o judiciário ele já busca toda essa atuação multidisciplinar no direito de família. O magistrado, hoje, no direito das famílias, ele não atua sozinho, ele atua junto com o núcleo psicossocial, que tem os psicólogos, os assistentes sociais. E, então, a gente buscou parcerias dentro do escritório e oferecemos aos clientes a mediação familiar extrajudicial e a constelação familiar. E esses métodos, né, de soluções de conflitos, eles vêm já consagrados no Código de Processo Civil. Eles já ambos estão previstos, né, tanto no Código de Processo Civil como na Resolução número 125 de 2010 do CNJ. E eles são meios pacificadores de conflitos, né? São métodos que permitem, então, que as partes elas enxerguem de dentro do contexto da realidade que elas vivem, de acordo com suas especificidades, e promovem personalizadamente, humanizadamente, um modo de facilitar o problema desses conflitos. A mediação, ela é um método alternativo que coloca o terceiro, neutro, mediador, né, que tem uma formação para isso, para pôr o problema do ponto de vista de fora, né? Tem até uma frase de Albert Einstein que fala que nenhum problema ele pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Eu acho que essa frase ela descreve muito bem o que é a mediação, né? Porque muitas vezes a gente fazia um acordo, ok, atingimos então o ponto de solucionarmos aquele conflito de maneira extrajudicial. Só que as beligerâncias do cotidiano familiar, eles não eram solucionados, porque a dor daquela família ainda estava aberta, né? As feridas ainda estavam abertas. E aí elas continuavam nos procurando. Acabou de fazer o acordo, escorreu sobre convivência, sobre alimentos, sobre guarda. Passou um mês, começa de novo. Doutora, aí ele não está cumprindo a convivência, chegou 20 minutos atrasado, nesse final de semana quer trocar, coisas até mesmo rotineiras que todo mundo tem previsto, tudo bem poder trocar ou não. Não, mas eu não vou trocar porque quer conciliar com os filhos da nova namorada e é para isso que quer que os meus filhos estejam juntos. E a gente, opa, o problema, então, não está no melhor interesse do filho. O problema, então, está em algo ali que eles têm que resolver, que eles têm que mediar, que constelar, que fazer terapia, né? E aí eu falo, você está convidada, né, para vir aqui no escritório com a nossa parceira e fazer uma mediação familiar para vocês poderem conversar e resolver isso. Aí, quando a situação é um pouco mais baixa, o babado é um pouco mais forte, a gente vai para a constelação. Os genitores eles têm um pouco mais de resistência, né, os homens, a adentrar, então a gente a consteladora, né, não sou eu quem faço, mas utiliza a neurociência para poder ali identificar a fundo esses problemas familiares e conseguir, às vezes, um pedido de desculpa, que era o que estava faltando para resolver toda aquela situação, e com um foco na criança, com o foco de poder proporcionar à criança um núcleo familiar saudável, um núcleo familiar de afeto, um núcleo familiar que vai proporcionar o crescimento saudável dessa criança. Pode passar, Brian, por favor. Então, a digital, e aí eu volto na questão do digital e da parentalidade, colocando até alguns babados emblemáticos que vocês devem ter acompanhado aí nas redes sociais, do quanto o direito das famílias vem se transformando e da exposição, hoje em dia, da nossa vida
né, muitas das profissões hoje de digitais influencers e atores, eles vão à tona nas redes sociais para apresentar ali para todos os seus seguidores os seus problemas, os seus conflitos familiares, como se o Instagram fosse resolver aquele problema, né? Mais recentemente, a gente teve bastante... foi muito divulgado a questão do jogador de futebol da onde que é mesmo? Do Real Madrid, com a digital influencer, né, em que ela foi à tona falando que fez um acordo ruim para ter paz. Então, esses métodos extrajudiciais de conflito, através dessas parcerias com profissionais capacitados, eles evitam até esses acordos ruins, porque não é necessário fazer um acordo ruim para se ter paz. A gente tem meios de conseguir acordos bons, né? Basta a gente utilizar as técnicas certas que estão nas nossas mãos, no nosso ordenamento para isso. Da fraude patrimonial, por exemplo, da Samara Felipe, que ela falou, que ela também levou à tona, mas, no caso dela, na semana passada, teve pontos positivos, que parece que a situação foi solucionada aí depois de 7 anos. E do Scooby e da Luana Piovani, com toda a questão dos filhos, dos alimentos, que ela também expôs muito que ele não era um bom pai, que não pagava pensão, etc. E a reflexão que fica até onde essa exposição ela é válida para a criança que está ali envolvida, que vai ver tudo aquilo, né, que vai presenciar a sua vida tão exposta por um número exponencial de pessoas que não tem nada a ver, e até onde o advogado dessas pessoas está falhando no trabalho em apresentar instrumentos realmente de resolução dos conflitos para essa não exposição da criança, né? Então, a gente pontua os pontos positivos e negativos sobre isso. Pode passar, Brian, por favor. Então, pontos positivos, né? A gente tem, por exemplo, nessa questão da Samara Felipe, da fraude patrimonial, etc. A gente, junto com o princípio da aparência, a gente consegue, talvez, solucionar isso utilizando os prints das redes sociais, né, de uma ou de outra. Quando quem paga os alimentos ele não tem uns rendimentos realmente como... A gente não tem como comprovar esses rendimentos dele, porque é um profissional liberal, autônomo, e se esquiva mesmo dessa comprovação. A gente vem tendo bons êxitos utilizando o princípio da aparência para poder demonstrar a possibilidade no trinômio ali dos alimentos, né? Então, são uns pontos positivos, porque aí o desavisado, geralmente, o que frauda essa questão patrimonial para se desincumbir do pagamento de alimentos ou de uma divisão de bens, geralmente tem um perfil de exposição muito grande nas redes sociais, de um padrão de vida. Então, a gente consegue, com esse princípio da aparência, poder elucidar melhor esse fato para buscar uma equidade melhor na solução. E os pontos negativos são todos esses que eu já falei, sobre a exposição da criança, que fere a dignidade e a privacidade dessa criança, que nem sabe o que está acontecendo, né? A utilização do filho para justificar, por exemplo, um conflito, e o sharing, que é essa exposição demasiada do filho, até muitas vezes com um cunho de algum retorno financeiro, né, que a gente vem trabalhando já, como que o Ministério Público, o Judiciário, o IBDFAN já vem com vários artigos sobre isso, que a gente vai tratar todo esse boom do digital no direito das famílias e sucessões. Pode passar, Brian, por favor. Então, gente, eu finalizo aqui a minha explanação trazendo essa ideia de uma advocacia mais humana, uma advocacia mais afetiva, porque quando a gente está demandando com um advogado do outro lado muito beligerante, ou que não tem essa visão multidisciplinar e afetuosa ao direito das famílias, sem a utilização de todas essas técnicas para transformar conflitos em paz, a gente vê que o litígio ele fica muito feio, né? A gente costuma falar lá em Cuiabá que a baixaria ela fica muito ruim, né? E começa uma ofensa muito grande, a descredibilidade da mãe ali no processo, aí a mãe falar que o pai não é o bom pai, sendo que o objetivo, por exemplo, é alimentos, né? O objetivo é o trinômio, possibilidade, necessidade. Por que desmerecer a maternidade da mãe? Fazendo até uma analogia ao caso do jogador
lá da Europa, a primeira coisa que ele fez foi soltar um vídeo da babá falando que a mãe não era uma boa mãe. A gente vê isso muito comum no direito das famílias, quando a gente não tem essa visão multidisciplinar e afetuosa de um litígio muito baixo. E esse litígio ele fere diretamente a criança. A gente pega a Constituição, rasga o princípio do menor interesse da criança, evidencia um conflito que não é da criança, que é dos pais, e, infelizmente, a gente contribui para acabar com uma família, porque nós vamos sairmos do processo, vamos acabar, vamos exercer aquele momento e acabou, mas aquela família vai continuar, aquele pai vai continuar sendo pai, a mãe vai continuar sendo mãe. Então, eu convido a todos aqui a refletir sobre essa advocacia humana, e eu trago uma fala do Carr que fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigada a todos. Pode passar, Brian, para finalizar. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer dividir a mesa com a senhora. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora. Estão me ouvindo? Me ouvem? Sim. Obrigado, doutora Emanuele. Passo agora a palavra para a doutora Michele Zompeiro, psicóloga clínica e jurídica, mestre em psicologia pela USP, doutoranda em psicologia pela USP, especialista no atendimento de crianças, adolescentes e casal na família. Doutora Michele, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos e a todas. Fiquei muito lisonjeada com o convite, né, feito primeiramente pelo IBDFAN do Mato Grosso do Sul. Então, quero agradecer ao IBDFAN do Distrito Federal de Centro-Oeste por me acolher, né, e receber aqui nessa palestra, nessa mesa. E a gente, quando vai ficando por último, né, assim, vai dando taquicardia, frio na barriga, porque todo mundo vai falando. E eu estou desde ontem escutando todo mundo falar, e aquele excesso de informação, meu Deus, mas esse falou que eu ia falar, mas aquele falou, e agora o que eu vou falar? Né? Aí começa a sair, os pais vão abandonando a gente, né? Eu já não sabia mais com quem que eu estava identificada, né? Se era com a criança que sofre no dia a dia aquele excesso de informações e não sabe ali, meu Deus, em quem que eu acredito, quem que eu vou seguir, né? Ou com os profissionais que estão perdidos ali no meio daquele processo de não sei quantas mil páginas e já não sabem mais o que tem ali no meio, né? E aí, quando os pais saíram, digamos assim, né, e eu dividia, minha colega falou: ai, estou nervosa, pegou aqui na minha mão gelada, minha colega de divisa de estado, eu sou do Mato Grosso do Sul, ela do Mato Grosso. Né? Eu falei, gente, eu lembrei do dispositivo do vínculo fraterno, né? Quanto vínculo fraterno, na ausência dos pais, nos acolhe, nos apoia ali, aquilo. Gente, a palestra dela foi perfeita, super introdutória, né? A fala final dela, assim, tem tudo a ver com o que eu vou falar. Obrigada, Emanuele. Né? Então, assim, prometo que eu vou, depois desse excesso de informações, eu vou tentar usar todos os meus dispositivos aqui, né, para falar um pouco da alienação parental e as contribuições da psicanálise vincular e tentar, assim, simbolizar e transmitir para vocês um pouco, né, da minha experiência prática e da minha trajetória de estudos. Então, se eu não conseguir, eu peço a empatia de vocês, não só comigo, mas com todas as crianças, adolescentes, profissionais, familiares que vivem esse dia a dia, né, dessa problemática, complexa problemática. E, depois disso, se ficar confuso, por favor, né, entre em contato comigo, somem esforços para a gente continuar aí nessa trajetória. Né. Pode passar, por favor, Brian. Então, eu já né, o mediador aqui da mesa já fez a minha introdução. Eu fui sempre convidada a trabalhar na questão da família. A psicologia foi minha segunda faculdade, e, desde a universidade, fui estagiária do Tribunal de Justiça. Meu primeiro trabalho foi fazer pesquisa
né, no Tribunal de Justiça, como estagiária, do porquê que as mães entregavam seus filhos para adoção. Então, dali em diante, eu comecei a trabalhar com pesquisa. Por que essas mães não queriam maternar essas crianças? Fui trabalhar com vínculo fraterno, pesquisei por muito tempo o vínculo fraterno, até chegar agora, né, como ele falou, no estudo da alienação parental, sempre dentro de uma perspectiva da psicanálise vincular e da intersubjetividade, que é o que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês hoje. Tá? Quanto ao conceito da alienação parental, acho que alguns colegas já trouxeram, né? Recentemente, eu fiz um levantamento nos sites científicos, né? E algumas pesquisas de revisões bibliográficas, de pesquisas empíricas, né? Dentro de processos tanto em decisões como de laudos psicológicos, eles apontam que existe, né, uma confusão. Pode passar, Brian, no é isso, obrigada. Né? Então, essas pesquisas, né, sistemáticas de publicações científicas brasileiras, elas identificam uma confusão do conceito de alienação parental com o conceito do SAP, né, que é de síndrome de alienação parental. Então, eles mostram que essa confusão teórica, né, consequentemente, demonstra e aponta uma confusão também na prática, né, na prática daqueles profissionais. As pesquisas apontam ainda, né, falhas conceituais e técnicas também nos laudos de perícias psicológicas, né, realizadas nesses processos judiciais que constam de suspeitas de alienação parental. Porque o que chega para a gente? Eu atuo tanto na área clínica como na área jurídica como perita e assistente técnica. Então, embora, né, a gente saiba que, quando se trata da alienação parental, é uma disfunção do grupo familiar, né, do ex-casal conjugal que se desfez, e que isso aí está refletindo num sintoma na criança, chega para a gente assim: eu quero que avalie a criança para ver se está tendo alienação parental, né? E quer que identifique na criança os sintomas, e que aqueles sintomas são um reflexo de alienação parental, né? Enquanto que, na lei, né, qual que é o conceito que está na lei? Que os pais praticam atos que interferem, né, no desenvolvimento da personalidade da criança. Então, se os pais é quem estão praticando atos, por que a gente não tem que avaliar também né, a questão dos pais? Então, nessa questão do conceito, eu não vou entrar, mas o que fica em, vamos dizer assim, em comum acordo, existe uma disfunção aí, né, do grupo familiar, né, e, quando a gente avalia, a gente precisa identificar essa disfunção, né? Esse sintoma que está na criança, né, é representativo de uma disfunção familiar, né? Por que está ocorrendo essa disfunção familiar e qual é a melhor indicação para se resolver essa disfunção familiar? Como a Emanuele falou, tem casos em que uma mediação, ok, eles vão para a mediação, isso se resolve, eles entram em acordo, e daí eles não voltam mais, eles conseguem colocar em prática, né? Mas tem outros não, que uma semana depois eles voltam e o problema é outro, e, como ela falou, a questão é mais embaixo, né? Por quê? Porque a comunicação não consegue ser estabelecida, realmente a prioridade não é o melhor interesse da criança, e isso precisa ser olhado de uma outra maneira. Tá? Pode passar, Brian. Por seguinte. Isso. Né? Então, à medida, né, que essa conjugalidade ela vai tendo desdobramentos, né, esse divórcio que aconteceu, ele passa a ser um ponto de inflexão, né, se abrindo o caminho, então, para a real separação das funções conjugais e parentais. Por quê?
em muitos momentos, né, embora a gente diga assim, a alienação parental ocorre na questão do divórcio somente nos casos de litígio. Eu discordo. Por quê? Porque existem casos em que a criança encontra-se alienada e o casal ainda está separado, ou está casado, desculpa, né? Permanece casado ou permanece junto na mesma residência, no mesmo lar, mas com um funcionamento totalmente disfuncional, né? Mas o que acontece quando o divórcio se efetiva? Aquelas decisões que eram exercidas ali de uma forma que era diluída, né, bem ou mal, né, durante a união conjugal, a separação ela começa então a revelar, né, revelar essas divergências, principalmente por críticas, né, relativas à convivência, o cuidado e a educação da prole. Então, isso começa a ficar muito evidente, né? Então, quando a Emanuele fala assim, foi feito o acordo, né? Foi feito ali como que vai ser a convivência dali para frente, mas daí eles começam a ter um outro relacionamento e falar, não, mas quem vai buscar é o meu namorado? Mas o namorado não pode buscar, né? Então, assim, tem um caso recente de uma criança que a mãe chegou para mim e falou assim, olha, doutora, foi estabelecido terça e quinta, mas o pai não pega, agora eu só quero terça, não dá, tal. Pediu para a advogada, estabeleceu-se que o pai pegaria só na terça, finais de semanas alternado, o menino está em avaliação, né, com caso de autismo, então precisa de uma rotina, a gente estabeleceu todo o plano de convivência. 3 semanas depois, a mãe arrumou um namorado, então passou a ser mais interessante para ela que o pai permaneça um pouco mais. Então, ela começa a quebrar toda a rotina de convivência da criança. Então, ela começa a querer que o pai pegue na quinta e quer mudar o que ela mesma solicitou. Então, começa a ficar evidente que não é o que é mais interessante para a criança, porque a gente sabe que uma criança autista precisa estabelecer uma rotina um pouco mais rígida. E aí essas divergências começam a se sobressair, né, e começa a ter um deslocamento massivo, né, da problemática que é do casal, seja por novos relacionamentos ou por rusgas antigas do casal, para a relação parento-filial. Tá? Pode passar, por favor, Brian. E aí, nessa disfuncionalidade familiar, né, a criança, então, começa a ser violada no seu direito de liberdade de personalidade, né? Então, a criança ela fica, evidentemente, como uma porta-voz de alguma angústia muito importante ali do seu grupo familiar, né? Então, elas começam a ser identificadas como as crianças que são realmente sozinhas, né? Por quê? Porque os pais, eles estão infantilizados, né? A gente diz que os pais estão infantilizados porque eles estão envolvidos ali narcisicamente, né, por suas próprias necessidades, e eles não estão em condições de oferecer qualquer continência, né, para atender as necessidades daquela criança, né, principalmente necessidades mais primitivas, de atender às angústias daquela criança, né, de acolher as angústias daquela criança. Então, esses pais, eles não conseguem. Então, por isso que, às vezes, uma simples mediação não conseguem atender esses casos, porque parece tão simples, né? Gente, não dá para buscar depois da escola? Eles fazem uma confusão, é assim, um comprou uma mochila, porque a mochila é preta e a outra era amarela, porque a mochila não voltou, porque a garrafinha voltou cheia. Sabe, assim, são coisas assim que a gente tem que ter um esforço, quem trabalha com isso, um esforço, um envolvimento para realmente poder entender o que está por trás daquilo ali, tá? Porque
aqueles pais eles não têm condições de atender essas necessidades da criança. Pode passar, Brian. Tá? E aí é por conta disso que o que a gente chama, né, então, da alienação parental, ela vai para as questões judiciais, né? Por quê? Porque precisa de um terceiro para fazer essa organização familiar, tá? Impondo tanto aos profissionais o desafio do diagnóstico, quanto ao que tange essa questão da adequada intervenção, né? Então, quando a gente fala da avaliação, pode passar, Brian, da avaliação psicológica na questão da alienação parental, é como a Emanuele ali terminou a fala dela dizendo, a gente tem várias técnicas, né? Porque nem todo sintoma da criança está relacionado com as questões do casal ou das questões familiares. Mas a gente precisa estar munido de dispositivos para compreender, né? Então, não essa questão de fazer avaliação diagnóstica infantil ampliada, com uma escuta familiar, ele já é antigo na psicanálise. Então, desde a década de 80, da década de 90, pode passar, Brian, por favor. Né? A gente já tem instrumentos e estudos, né, que demonstram que sintomas relacionados às questões de aprendizagem, questões de ansiedade, hiperatividade, questões relacionadas a questões somáticas, né, questões de não a aquisição da linguagem muito precocemente, podem estar relacionadas a sintomas do casal que se manifestam na criança como um porta-voz, um depositário, aí depende da linha que você vai estar seguindo, mas isso já é muito antigo, não é novidade, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, né, é importante a gente ter em mente alguns aspectos, né? Primeiramente, relativo à dinâmica psíquica dessa criança e também as questões vinculares. Quando a gente fala da questão vincular, né, a gente não está falando da questão individual, seja da criança, do pai ou da mãe. A gente está falando do que surge no encontro desses membros da família, né? O que surge desse encontro, né? Compreender a complexidade do fenômeno da alienação parental. Como eu falei, a gente fala de atos de alienação parental, a gente está falando de uma criança que está em processo de alienação parental. Então, às vezes, vem para a avaliação, essa criança ela não está alienada, mas ela está num conflito de lealdade, ela está extremamente confusa pelo excesso de informação, ela não sabe quem acreditar, o processo de pensamento dela já está prejudicado, né? Ela precisa de um apoio, de um acolhimento para entender essa transição depois da separação. Por quê? Porque teve mudança de casa, teve mudança na estrutura familiar. Então, assim, mudança, às vezes, de escola, né? Tem pessoas novas, membros novos entrando na família. Então, tudo isso a gente precisa ajudar essa criança a se organizar. Eu lembro que, no primeiro dia, né, a pessoa que abriu a mesa, ela falou assim, olha, a gente tem, às vezes, aquela conversa inicial, quando senta todos os membros da família e a gente tem aquela reunião. Vai funcionar assim, conversa, e tudo aquilo se resolve. Então, quando a gente fala de um dispositivo vincular, né, é porque a gente faz o encontro em presença, na presença do outro, né? Então, o dispositivo fraterno, né? Então, sobrou aqui na mesa eu e a minha irmã de estado. Então, assim, mas a presença dela, né, me deu um suporte emocional. A fala dela foi organizadora para mim, né? Ela estar ao meu lado. Então, tudo isso contribuiu,
né? O que aconteceu aqui na mesa, o encontro, me remeteu ao quê? Ao abandono, ao estar sozinha, ao excesso de informações, né? Eu lembrei do colega que falou no número, quem estava presente ontem, né? Nossa, ele estava com tanta informação, com tanta ansiedade, que ele falou no volume 2, que a gente não entendia, ele foi ficando vermelho. Então, assim, ele começou a manifestar um excesso de ansiedade para falar tudo aquilo, né? Então, as crianças também têm essa necessidade, né? Porque a alienação parental, né? A gente está falando da autoridade parental, é uma violência pelo excesso da autoridade parental, às vezes pelo excesso da presença, né? Porque é um pai ou uma mãe que quer impor a sua presença, inclusive obrigando a exclusão do outro, né? A exclusão, a não convivência com o outro, quer impedir que a criança tenha o próprio pensamento, a própria percepção em relação ao outro genitor, né? Falar, aquele pai não presta, aquele pai é assim, é assado. Tudo bem, é o pai ou a mãe que ele tem. Ele vai ter que ir lá e ver com os próprios olhos. Vamos ver se ele vai ter a mesma percepção disso. Então, vamos chamar os dois, vamos ver como é que eles se comportam, como é que eles interagem, né? Então, a psicanálise vincular, ela dá esses recursos para você poder manejar isso e colocar os membros em presença, tá? Outra coisa importante nessa avaliação e nessa intervenção, né? Avaliar o desenvolvimento global da criança, né? Para ver se ela está dentro do seu nível esperado de desenvolvimento, a questão psíquica e também os prejuízos da capacidade parental, tá? Então, o quanto realmente esse pai, ele ou essa mãe, ele está apto ao exercício parental, tá? Isso aí, ele precisa ter uma avaliação separada, né? Ter um diagnóstico diferencial ali das questões da alienação parental. Porque, às vezes, a gente só faz um checklist de comportamentos, o que a gente vê em alguns laudos, em algumas avaliações, né, pela fala, que, às vezes, pode só realmente ser a repetição de uma fala, sem realmente averiguar aquilo ali. Tá? Pode passar, Brian. Isso aqui, então, como eu já disse, né? Então, por que é que, embora o foco, né, seja a questão da dinâmica disfuncional, ainda os encaminhamentos, né, têm uma preferência, digamos assim, para os atendimentos individuais, né? Isso a gente observa porque a própria dinâmica familiar, né, ela acaba elegendo ali um correspondente, né, um bode expiatório, um depositário para o sintoma da família, né? E quando a gente fala da psicanálise vincular, os aportes teóricos que a gente tem para poder avaliar isso daí, a gente vai falar das alianças inconscientes, né, que eu não vou ter tempo de aprofundar teoricamente, mas a gente fala das alianças inconscientes, dos pactos que são feitos, né, das desmentidas. O que é essa desmentida? É um movimento inconsciente, né, de eu ter fingir que nada está acontecendo, mas é um fingir inconscientemente, né? Então, assim, são aportes teóricos de um movimento inconsciente, inclusive de questões transgeracionais, né, que tem a ver com esses vínculos do casal, né, e do grupo familiar, que acabam, então, tendo relação com esse sintoma da criança, com essa questão da rejeição, exclusão de um membro e até mesmo da própria alienação da criança, né, que impede essa criança de se desenvolver normalmente,
trazendo prejuízos gravíssimos, inclusive, para o seu próprio pensamento. Tá? Essas famílias podem, inclusive, ter um prejuízo tão grande no seu desenvolvimento que podem se assemelhar a um desenvolvimento de famílias com núcleo psicótico. Tá? Pode passar. Pode passar para o seguinte, para a clínica da vincularidade. Né? E aí, aqui, eu fiz uma analogia, né, quando eu fui pensar assim, né, dos aportes que a clínica da vincularidade traz, né, ela traz essa flexibilidade. Por quê? Porque ela fala de dispositivos. Né? Então, quando a gente olha o conceito de dispositivos, a gente está falando de uma caixa de ferramentas. Né? Então, o dispositivo é o quê? Eu tenho uma caixa de ferramentas que, tanto na minha própria avaliação como na minha intervenção, eu vou estar olhando e avaliando, e eu vou estar me antecipando para poder saber qual vai ser o mais adequado e necessário àquele caso, àquela família, para eu poder fazer um encaminhamento e uma intervenção que realmente seja efetiva a esses casos. Então, para esses casos de famílias com desenvolvimento mais regressivo, que inclui famílias com violência psicológica, violência sexual, né, casos como de alienação parental, né, os dispositivos da psicanálise vincular têm dado resultados muito positivos, né, por conta do potencial que ele tem de trabalhar a questão da fala, da simbolização e de fazer emergir, né, essas questões do não dito, né, dos segredos, do não dito, da exclusão, porque ele inclui. Então, ela tem esses recursos, todos esses dispositivos. Né? Então, eu fiz essa associação aí com a inteligência artificial, porque quando eu coloquei caixa de ferramenta, eu pensei naquela questão antiga, que eu sou do antigo ainda, né? Mas é como se a gente realmente, a inteligência artificial está ali captando tudo que a gente fala, né? Então, a gente tem que saber, né, todas as teorias, todos os recursos, então a gente tem que saber todos os dispositivos que a gente tem ali, os recursos que a gente tem para a gente realmente... Pode passar, Brian, né, para os dispositivos vinculares, né, para a gente poder, então, mais do que diagnosticar, a gente poder diferenciar, tá, e poder armar esses dispositivos e estratégias para a gente poder intervir. Né? Porque, quando a gente fala de família, né, família é aquele grupo, aquele embrolho ali. Então, esse encontro, ele emerge coisas muito rapidamente. E, se a gente não age rapidamente, se a gente não tem esse grande arsenal de recursos, de dispositivos, né, a gente cai naqueles processos realmente longos, né, naqueles processos em que a gente fica realmente, eu vejo assim, processos que ficam perdidos, que tem coisas que a gente vê tanto os profissionais da área do direito como da própria psicologia, quando a gente atua como assistente técnico, que já perdeu informações extremamente importantes, você fala, gente, do que eles estão falando aqui? Né? Eu já vi processo de 10 anos, assim, que perdeu toda a infância da criança, né, e prejudicou todo o vínculo realmente dos pais que perderam contato com aqueles filhos. Então, a gente precisa trabalhar o entre e não só o individual. Então, é isso, né, que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha conseguido compartilhar um pouquinho dessa experiência e fico à disposição. Obrigada. Eu queria só aproveitar a fala maravilhosa dela, que eu me esqueci de dar, na hora que eu falei dos pontos positivos que o digital traz. Lá em Mato Grosso, inclusive no âmbito do judiciário,
Quando a família está muito inflamada, né, e os pais não conseguem mais conversar no WhatsApp, não nada, a gente vem sugerindo a utilização de 2 aplicativos, Zelle e os nossos, porque os pais conseguem ali fazer a rotina certinho dos filhos, né, com um cronograma, dividido em abas, e está sendo bem positivo para tentar desinflamar aquele diálogo que não consegue nem dar bom dia. Por que você está me dando bom dia? Então, é um ponto positivo do digital aí, que fica aí a dica para vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Emanuele. Obrigado, doutora Michele. Agradecer ao Brian, tão citado aqui, né? Que pode passar, Brian. Obrigado, Brian, por acompanhar a nossa palestra aqui. Obrigada, doutor. Neste momento, o presidente da mesa, doutor Yuri Nadaf Borges, entrega os certificados de participação às ilustres palestrantes doutora Emanuele Nadaf e doutora Michele Zompero. Um pouquinho mais para frente. O nosso muito obrigada aos painelistas. Lembramos mais uma vez que no hall de entrada deste auditório, no térreo, há vários livros disponíveis para venda, inclusive de autores que estão participando do congresso. Convidamos também para que visitem o expositor e conheçam os artigos da Ialodê, Moda Étnica. E lembrem-se de registrar a presença pelo QR Code. Senhoras e senhores, teremos agora um intervalo para o almoço. Agradecemos as presenças e voltaremos com os nossos trabalhos a partir das 14h30. No retorno da programação da tarde, iniciaremos com o sorteio de um exemplar do livro Alimentos, Aspectos Materiais. Bom almoço a todos. Até já!